Olá pessoal, tudo bem? Fazer o upgrade dos seus equipamentos de rede da sua empresa parece ser uma prática interessante do ponto de vista de cibersegurança, mas às vezes isso embute um risco que não é muito claro no primeiro momento. Eu sou Renato Buiu da Violink e esse aqui é o CT Cybersecurity, todos os sábados às 9 da manhã aqui no canal do CT Hub no YouTube. Se você não está inscrito, inscreva-se aí no canal, ative a notificação no modo todas para receber o conteúdo dos grandes programas que o pessoal do CT Hub produz. Bom, tem duas notícias interessantes essa semana que eu queria comentar com vocês. Então, a primeira, como eu falei na introdução, tem a ver com a substituição de equipamento de rede. Então, esse é o upgrade que é muito comum, é muito prudente fazer, né, periodicamente, a substituição de alguns equipamentos de infraestrutura, particularmente roteadores e switches. Só que tem um risco que foi interessante, que foi publicado num paper recentemente, essa semana, que fala do cuidado das informações sigilosas que podem estar na memória de roteadores no momento que você vai fazer a substituição. Então, às vezes, as grandes empresas fazem a substituição e aí subcontratam a empresa para fazer o descarte do equipamento anterior, ou às vezes a revenda do equipamento anterior. Só que se não for feita uma sanitização, uma limpeza da memória dos equipamentos, você pode estar entregando na mão de alguém informações confidenciais sobre a sua infraestrutura de rede. Mas antes de falar desse assunto, eu queria falar sobre uma outra pesquisa que apareceu no Blip Computer, um site que eu já comentei aqui no programa, sobre o aumento de ransomware agora nesse início de ano, agora em março de 2023. Então vou colocar aí os links para vocês darem uma olhada. Aqui, então, a notícia do Blimp Computer, ele menciona que em 2023, agora em março, teve um recorde com 459 incidentes de ransomware identificados aí pelas firmas de cibersegurança. Então, é muito interessante o aumento dessa quantidade, né, de golpes que estão sendo dados pela internet. E o importante, talvez o que mais destaca, é quando você percebe a régua, né, a curva de incidentes no ano passado versus agora o começo do ano. Então, é interessante que a gente olha aqui 2022, você percebe que tem um certo começo no início do ano, e aí depois, meio do ano, dá uma estabilizada na quantidade de ransomware. Então, o começo do ano é uma subida e no finalzinho do ano também tem esse aumento de casos notificados. O que é interessante é que agora no começo do ano essa tendência se repetiu, então teve em 2023, janeiro e fevereiro, um aumento significativo em relação a dezembro do ano passado, mas o que é assustador é que em março realmente explodiu a quantidade de, de crimes virtuais em que alguém teve seus dados criptografados para o criminoso extorquir aí seus bitcoins lá no caso de ransomware. E o grande culpado disso foi a gangue Clop. Então eles estão usando um ransomware baseado em aquelas vulnerabilidades que surgem, que estão sendo exploradas no limite, né? Assim, no dia que surge, que é descoberto, eles já começam a explorar, que é o nosso chamado Zero Day, né? O dia zero. E essa gangue aí, ela afetou 130 empresas num período de 10 dias. Então, realmente, ela fez uma devassa nessas empresas. O gráfico aqui mostra realmente o quanto teve um aumento na atividade dessa gangue. Mais do que o Lockbit, né? Que foi um caso bastante comentado. Eu comentei aqui no programa também, e o Royal também. Então, é, você percebe o nível, o aumento realmente nesse gráfico aqui, talvez fica mais fácil de ver. Estava vindo numa tendência muito razoável, né, até o final do ano passado, mas agora março realmente explodiu. Então, é importantíssimo aí a gente manter os sistemas atualizados, manter-se informado sobre cibersegurança, para evitar ser uma vítima e aumentar essa estatística aqui. O interessante é que nessa pesquisa eles verificaram os mercados que estão sendo mais alvos nesse início de ano. E a indústria está sendo um alvo preferencial. Então, a gente já conversou aqui no programa, isso aqui muda, né, com o passar do tempo, é, cada
área de atuação, cada mercado, inclusive o governo, sofre mais ou menos vulnerabilidade, é mais visado ou menos visado, mas a indústria nesse início do ano está sendo realmente o foco dos criminosos. Se você trabalha na indústria, se você era da TI de indústria, se preocupe aí, começa a atualizar o seu sistema se você já não faz isso, né? Então, tá bem interessante esse post aqui, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, dá uma olhada porque tá fazendo essa análise de o que foi o ransomware agora em março. E aí, voltando para o tema principal do que eu queria falar, saiu essa publicação aqui, num blog muito interessante, chama We Live Security, que é da i7, é uma empresa que trabalha com questão de cibersegurança, né? E aí eles dão aqui o resuminho de um paper que eles publicaram, o paper está bem detalhado, então o paper que está aqui em PDF, está aberto na internet, está bem bacana. Basicamente ele fala o seguinte, o título é Como eu poderia ter roubado os seus segredos corporativos por $100. Então, os pesquisadores aqui explicam que eles fizeram um teste de conceito, então foi um teste prático que eles fizeram, que foi basicamente sair para comprar alguns equipamentos de segunda mão. Então eles foram em empresas de segunda mão e foram lá comprar roteadores, switches, etc., gerenciados de várias marcas, Juniper, Fortinet, acho que tem alguns Ciscos aqui também. E é bem legal o que eles fizeram. Então eles compraram esses equipamentos e aí começaram a verificar o que tinha na memória dos equipamentos. Em alguns casos, a informação ela estava como removida, mas era uma remoção recuperável. Então você com a senha de administração, você conseguia resgatar uma informação que, em tese, alguém tentou apagar. O proprietário original do equipamento foi lá, deu o comando de apagar, mas não se tocou que tem um nível de recuperação. Então, alguém sabendo utilizar os comandos de interface, que são bem simples, conseguiria recuperar sua configuração. E aí o número é bem preocupante, né? Nos equipamentos que eles adquiriram, 22% dos equipamentos tinham dados do cliente original. Então, é um quinto. Em cada 5 roteadores que eles compraram, um tinha dados do proprietário original daquele equipamento. Em vários casos aqui, chegava no nível de ter informação de link de VPN, então credencial de VPN é bastante assustador. Isso significa que algum criminoso tendo um equipamento deles, acessando um equipamento desses aí, com a informação de VPN, poderia fazer uma conexão autenticada com uma filial, por exemplo, da empresa comprometida, para invadir, para fazer ransomware e extrair informação. Então, muito preocupante. O que é interessante é assim, eles fazem uma análise financeira, né, do que isso pode significar, e essa análise basicamente é assim, um criminoso investindo $100 para comprar um roteador lá de segunda mão, que ia ser descartado, por exemplo, ele poderia vender essa informação sigilosa, por algo como $2.800 no mercado negro. Então, você comprando um equipamento de segunda mão, um equipamento de descarte eventualmente, o criminoso teria acesso a informações que podem valer até $2.800 no mercado dos criminosos. Bastante preocupante e muito lucrativo. Então, essa combinação aí é que causa a grande preocupação aqui desses pesquisadores. E aí eles mencionam, lógico, que existe um guia oficial é, do NIST, né, a gente já falou desse comitê técnico aqui, para sanitização de mídia. Então, quando você vai descartar um HD, por exemplo, um disco rígido, um SSD, é muito comum a preocupação aí da equipe de TI, né, dos técnicos de TI, em apagar as informações. Existem guias, existem padrões para você fazer a limpeza das suas informações corporativas ou pessoais antes de jogar esse tipo de informação no lixo, né? Lixo, lógico, eu tô falando de descarte seguro, de descarte eletrônico consciente aí. Infelizmente, a gente não pensa quando vai fazer esse tipo de descarte em equipamentos, a gente pensa em HD, a gente pensa em pendrive, mas não ocorre para ninguém que um roteador pode ter informações confidenciais ali tão arriscadas de serem descartadas e chegarem na mão de criminosos como o HD tem, né? Então fica aí a dica, a preocupação com cibersegurança é alguma coisa do dia a dia
E a gente tem que se manter informado e a gente tem que se manter sempre alerta para as medidas que a gente pode fazer contra os riscos de segurança. Esse era o tema de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem em segurança e até a próxima. Tchau, tchau.